Olá, tudo bem? Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora do dia ou da noite você está assistindo esse vídeo. Fugindo um pouco à regra, esse vídeo não é um vídeo sobre a lição da escola sabatina, mas é um vídeo resposta às acusações, melhor dizendo, aos ataques contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia perpetrados pelo seu pastor Paulo Júnior, né, o reverendo Augustus Nicodemos e o pastor Hernandes Reis Dias. Né? Eu estava na internet, no YouTube, e me deparei com esses vídeos, né, e tive a curiosidade e o desprazer de assistir para ver o que esses homens estão falando contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E decidi, então, produzir esse vídeo como uma resposta refutando as calúnias, mentiras, acusações e ataques à Igreja Adventista. De modo especial, neste vídeo, eu vou abordar apenas a fala, né, do pastor Paulo Júnior. Né? Ele desfere alguns ataques totalmente infundados, sem nenhum amparo bíblico, sem nenhuma fundamentação teológica contra a igreja. Ele fala dos ensinos da Igreja Adventista, fala contra a Ellen White, que nós cremos que é uma profetisa, que foi uma profetisa inspirada de Deus para os últimos dias. Né? E eu fico pensando, por que esses ataques contra a Igreja Adventista? Logo me vem à mente um jargão popular que diz assim, né? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Entende? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Né? Então, só jogamos pedra em árvore que está dando fruto. E talvez isso explique esses ataques contra a Igreja Adventista. A Igreja Adventista hoje é a igreja que mais cresce no mundo. É a Igreja Adventista. Talvez isso esteja suscitando, fomentando a ira desses homens, né, contra a igreja. Levando em consideração também o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Qual é a característica deles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Já vamos voltar para esse texto, refutando uma acusação do pastor Paulo Júnior. Mas de modo que o inimigo está irado contra um povo específico, entende? E é compreensível esses ataques. Vamos lá. Quais são as falácias, os engodos que o pastor Paulo Júnior está disseminando pelas mídias sociais contra a Igreja Adventista? O primeiro deles, em um vídeo, ele tem um vídeo aí na internet de 9 minutos que ele fala em algumas doutrinas, das principais doutrinas adventistas. Por exemplo, ele diz que o dom profético, né, ele se encerrou com Jesus e com os apóstolos, querendo dizer que a profetisa do Senhor, Ellen White, ela não é uma mulher inspirada por Deus, ela não foi uma profetisa de Deus para o seu povo nesses últimos dias. E ele fala contra a Ellen White e aos seus escritos, inclusive colocando na boca e nos escritos de Ellen White algo que ela nunca disse, que ela nunca escreveu. Por exemplo, que os escritos dela estão em pé de igualdade com a Bíblia. É um acréscimo à Bíblia. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isso é uma calúnia. Eu desafio ao pastor Paulo Júnior a provar, através dos escritos da irmã White, aonde ela disse que os escritos dela estão em pé de igualdade com a Bíblia ou é um acréscimo às escrituras sagradas. Ela nunca falou isso. Então o pastor pega um texto fora do seu contexto para criar um pretexto para difamar e caluniar uma mulher que foi inspirada e usada por Deus. E refutando a sua alegação de que a inspiração, o dom profético, o espírito de profecia se encerrou com Jesus e os apóstolos, você está precisando estudar melhor a sua Bíblia, pastor Paulo Júnior. Que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, em relação aos dons que o Espírito Santo iria distribuir à igreja, dentre eles estava o dom de profetizar. Então, logo, o espírito de profecia, o dom de profetizar, não se encerrou com os apóstolos. E Paulo disse que o Espírito Santo iria dar à igreja para os últimos dias.
O que é que eu faço com a profecia de Joel no capítulo 2, que diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Nos últimos dias. Então não pode ter se encerrado com Jesus e seus apóstolos. Você entende, pastor Paulo Júnior? Você está precisando estudar mais e melhor a sua Bíblia. Outra acusação que o senhor faz com a doutrina adventista é em relação ao estado dos mortos. Nós cremos que o estado dos mortos após a morte é de inconsciência, é assim que a Bíblia ensina. Mas o Senhor ensina que após a morte existe vida, uma consciência após a morte. Isso é outro equívoco do Senhor e da sua teologia que o Senhor prega por aí, porque a Bíblia é contundente e o texto que o Senhor usa para fundamentar esse seu ensino de que há uma consciência após a morte é a parábola do rico e de Lázaro. Em primeiro lugar, a parábola do rico e Lázaro não é um tema sobre o estado dos mortos após a morte, mas sim sobre as decisões e as oportunidades que temos enquanto estamos vivos. É sobre isso que se trata a parábola. E o Senhor faz uma aplicação literal àquela parábola. Então o Senhor está me dizendo que no céu, no novo céu e na nova terra, vai existir um inferno paralelo, onde há comunicação entre os que estão salvos e os que estão perdidos? É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Porque o Senhor traduz essa parábola como sendo literal. Se for literal, então vai existir comunicação entre o céu e o inferno. De modo que os que estão no inferno poderão conversar com os que estão no céu. É isso mesmo? Então o Senhor precisa rever essa parábola e estudar com mais atenção a parábola do rico e do Lázaro, porque ela não se propõe a dizer ou a especificar o estado dos mortos de consciência após a morte. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina lá em Eclesiastes, quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. E o espírito ali não é uma alma. O espírito é o fôlego de vida, o mesmo fôlego dado por Deus a Adão e Eva no princípio da criação do homem. Então, não existe uma alma consciente. Essa dicotomia entre o corpo e a alma, ela é uma filosofia platônica. Foi Platão, 2000 anos antes de Cristo, que começou a pregar isso. E o judaísmo introduziu essa filosofia platônica na sua religião. E hoje a maioria das igrejas protestantes evangélicas crê na imortalidade da alma. E eu vou mais. Quem disse que a alma é imortal foi Satanás. Foi lá no Éden a serpente para enganar Eva. Foi ele que disse: certamente não morrereis. Então, isso que o Senhor prega é uma doutrina platônica, muito mais de ser uma doutrina platônica, essa dicotomia entre o corpo e a alma, que quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, mas a alma volta para Deus. Isso é muito mais do que ser uma filosofia platônica, isso é uma doutrina satânica. A Bíblia é categórica em afirmar: a pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra, e o espírito volta para Deus. O espírito ali não é alma. E outra, a Bíblia ensina que não existe, o nosso corpo não contém uma alma. Repito, isso é filosofia platônica. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, verso 7, que o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Entende? Outra falácia que o Senhor dissemina nas mídias sociais contra a doutrina adventista é dizer que os adventistas consideram o sábado como um ponto de salvação, a sua obediência. Isso é uma mentira. Os adventistas do sétimo dia nunca disseram, nunca pregaram que quem não guardar o sábado não será salvo. Nós pregamos a ênfase que a Bíblia dá ao dia de sábado, é o dia do Senhor e somente Ele. Os senhores guardam o domingo em comemoração à ressurreição de Jesus, mas eu desafio o Senhor a me provar na Bíblia que o domingo é o dia do Senhor. Se Jesus tivesse substituído o sábado pelo domingo em comemoração à sua ressurreição, por que ele mesmo não falou? Por que ele mesmo não falou? Porque os apóstolos não falaram, olha, não é mais o sábado, agora é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Por que eles não falaram?
Porque o dia do Senhor não é o domingo, nem a palavra domingo se encontra na Bíblia. Quem mudou o sábado para o domingo foi a Igreja Católica Apostólica Romana, foi a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Então, todas as igrejas que bebem desse vinho dizem que o domingo é o dia do Senhor, mas não é. O dia do Senhor é o sábado. Deus deu o sábado no Éden para os primeiros exemplares da raça humana, Adão e Eva. A Bíblia de Isaías diz que os salvos guardarão o sábado de uma lua nova a outra. A característica do povo remanescente de Deus dos últimos dias está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E o sábado está inserido nos 10 mandamentos, ele é o quarto. Então Deus tem um povo nesta terra que guardam todos os seus mandamentos, inclusive o que requer a observância do sábado. Então não venha para cá dizer que o sábado não é o dia do Senhor ou que o sábado não está em vigência em nossos dias. O Senhor coloca em seu vídeo que podemos guardar qualquer dia. Não! Deus não deixou o nosso critério escolher qual é o dia de guarda. Ele estabeleceu o dia de guarda. O dia de guarda é o sábado. É o sábado do Senhor. Entende? Por essas e outras que nós não devemos acreditar nessas falácias. Temos que ser que nem bereanos, verificados que aqueles que estão falando de fato está escrito. Porque até o próprio Satanás usou a Bíblia para induzir a Jesus a fazer algo que não era da vontade de Deus. Ele disse a segunda tentação ali no capítulo 4 de Mateus, ele disse, olha, está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te guarde em todos os teus caminhos. Jesus repreendeu, Jesus refutou essa explicação de Satanás. Usando a Bíblia, Jesus refutou, está escrito, não tentará do Senhor teu Deus. Então, cuidado, tem muitos homens, não sei se intencionalmente, ou enganadamente, ou equivocadamente, usam a Bíblia para pregar as suas falácias, as suas mentiras, as suas calúnias. Muito cuidado com isso. Temos que ser que nem os bereanos, verificar de que esses homens com a Bíblia na mão estão falando, de fato, está escrito, está em concordância com a palavra de Deus. E eu quero finalizar esse vídeo, esses homens, o qual eu tenho respeito e acredito em suas mensagens, o pastor Paulo Júnior, o seu Augusto Nicodemos, o reverendo, o pastor Hernando Dias, homens que têm sido usados por Deus para pregar mensagens, boas mensagens. Jesus disse que a seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos. Então, o talento que Deus deu para vocês, a habilidade, né? O esforço, o intelecto, a capacidade cognitiva, em vez de os senhores estar dedicando todas essas bênçãos e dons que Deus te deu para pesquisar e fazer uma mal pesquisa, né, contra a igreja adventista, porque vocês não pregam o evangelho. O mundo está perecendo, né? Pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então, não perca tempo jogando pedra, acusando, defamando uma igreja cuja sua origem foi única e exclusivamente para pregar o evangelho eterno. Jesus disse, quem não está comigo, está contra mim. Entende? Então, se estamos pregando o evangelho, deixe de pregar o evangelho, faça o mesmo. Não preste um desserviço à pregação do evangelho, atacando uma igreja que, repito, cujo seu nascimento, a sua origem foi única e exclusivamente para pregar o evangelho eterno da salvação, para apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e para pregar que a salvação é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, senhores. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Que o Espírito Santo continue usando a vocês rica e poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Amém.